Por que a igreja no Brasil hoje ela é uma igreja apóstata? E não só uma igreja apóstata. Ela é uma devassa. Ela é uma prostituta. Nossa, pastor, é pesado, eu sei. Você quer entender as origens dessa apostasia, desta devassidão e desta prostituição? Olha para as igrejas americanas. Se você deseja entender tudo o que está acontecendo hoje no Brasil, não só na igreja, a violência política, a corrupção endêmica dentro das instituições estatais, a turbulência social, a depravação com o nome de Deus, olha para os Estados Unidos. Porque tudo que acontece lá, acontece aqui também. Passando essa informação de antemão, antes de ir para a palavra, para te provar que a igreja no Brasil ela é uma devassa, ela é uma prostituta de peço. Dá uma força para o canal, ajuda o canal a ser conhecido dentro da plataforma do YouTube. Porque quando você dá like, quando você coloca um comentário, quando você compartilha para a tua rede social, o algoritmo do YouTube, ele reconhece que você gostou do conteúdo e todo o conteúdo que eu postar aqui vai chegar até você. Vamos à palavra para você ver que o que eu estou falando é verdade. Nós estamos aqui em Ezequiel capítulo 16, a partir do versículo 44. Te falei que eu vou te provar na palavra que hoje esta igreja atual, apóstata, devassa e prostituta, corrupta, mentirosa e zombadora com o nome de Deus. Bota uma coisa na tua cabeça. Nós somos a pior geração de todos os tempos. Quando eu digo nós, são os cristãos. De todos os tempos, nós somos os piores. Vamos ler aqui para você entender o que eu estou dizendo. Jerusalém é pior do que Sodoma e Samaria. Sodoma é o diminutivo de Sodoma e Gomorra. E todo aquele que cita provérbios usará este provérbio contra ti, contra Jerusalém, que é contra a igreja hoje. Tal mãe, tal filho. E aí no Brasil nós temos tal pai, tal filho. É daqui, tá? Se copiou. Tu és filha de tua mãe, que tinha nojo do seu marido e de seus filhos. E tu és irmã de tuas irmãs, que tinha nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai a morreu. Todos ímpios. E ela vem imitando o comportamento dos ímpios. A igreja de Jerusalém tinha nojo do seu marido e seus filhos. Ou seja, é uma cultura satânica, demoníaca. E a igreja de Jerusalém, os templos de Jerusalém imitavam. E hoje nós vemos a igreja fazendo a mesma coisa. 46. E tuas irmãs mais velhas, que habita à tua esquerda, é Samaria, juntamente com suas filhas. E tua irmã mais nova, que habita à tua direita, Sodoma, e suas filhas. Entretanto, não andaste nos seus caminhos, olha isso, nem fizeste conforme as suas abominações, mas, como se isso fosse muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os seus caminhos. Quando eu digo que nós somos a pior geração de cristão de todos os tempos, eu sei o que eu estou dizendo, está aqui escrito. Quero te fazer uma pergunta. Não seria hoje, no final dos tempos, esse tipo de pregação que as igrejas deveriam estar pregando? Aos quatro ventos? Ficar até a voz não sair, denunciar o que nós somos? É esse tipo de pregação que deveria estar soando, entrando em nossos ouvidos hoje para arrependimento. Mas é isso que você escuta? Não, você escuta, você vai receber, você vai receber, você vai receber, você é isso, você merece. Deus vai restituir tudo que você perdeu. O que você perdeu? Vamos continuar. 48. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, que tua irmã, Sodoma,
E suas filhas não fizeram como tu e tuas filhas fizeste. E esta foi a maldade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram orgulhosas. Aqui, ó. Ela e suas filhas eram orgulhosas. O orgulho precede o quê? A queda. O orgulho precede a ruína. Quem destruiu Lúcifer? O orgulho. Tá aqui, ó. Tiveram fartura de provisão e prosperidade despreocupada. Ou seja, não lhes faltava nada. Era uma igreja próspera, orgulhosa e próspera. Não faltava nada a ela. E quanto mais ela recebia, mais ela queria. Porque o desejo satânico, ele não para. Não tem fim. Olha o mais grave. Mas nunca ajudaram o pobre e o necessitado. Está aqui. A igreja que você está hoje, ela está preocupada com o pobre? Não. E tu sabe que não. Porque ela é arrogante. Na verdade, ela despreza o pobre. Ela vê o pobre como nem como ser humano. Vê o pobre como um objeto. Se é um objeto, eu posso usar e abusar e depois jogar fora. Essa é a verdade dentro da igreja. Essas igrejas afamadas, que estão mergulhadas na provisão da prosperidade e estão despreocupadas, quando ela olha o necessitado, o pobre, o faminto, o desesperado, o vulnerável, ela usa durante um tempo. Porque não é um ser humano, é um objeto. E o objeto você usa durante um tempo, depois você pode jogar fora. No Brasil, nós temos 215 milhões de brasileiros. Metade não tem saneamento básico. Metade da população brasileira não tem saneamento básico. O que essa igreja rica, o que ela faz? O que essa igreja soberba e arrogante faz? Nada! Que ela quer comprar templos, imóveis, construir, subir em cima do altar e fingir ter uma espiritualidade, fingir ter uma santidade que você está vendo que não tem. Que aquilo ali é uma forçação de barra. Vamos continuar. Elas também se tornaram arrogantes e praticaram abominação diante de mim. Por essa razão, ao ver isso, eu as tirei do seu lugar. Samaria não cometeu metade de teus pecados e tu multiplicaste tuas abominações mais do que elas. Deus está dizendo aqui, ó. Tu é pior que Samaria, tu é pior que Sodoma. Você é pior. Você vem multiplicando os teus pecados diante da minha face. Você se comporta pior do que os ímpios. Eu vou te pegar se você não se arrepender. Mas não haverá arrependimento. O homem só se arrepende quando o Espírito Santo de Deus o encontra, quando ele dá ouvido ao Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Mas o Espírito Santo ele é ignorado. Porque se o Espírito Santo verdadeiramente fosse ouvido, tivesse lugar dentro das nossas igrejas hoje, seria esse tipo de pregação que nós estaríamos ouvindo hoje, porque nós estamos no final dos tempos. Mas o que tu está ouvindo na tua igreja? O que sai do altar da tua igreja? Porque hoje a igreja não pode ser confrontada, a igreja não pode ser constrangida. Se você não é confrontado, se você não é constrangido, o inferno te espera. Não tem conversa. Não tem conversa. E justificaste tuas irmãs com todas as suas abominações que praticaste. Porque o que a palavra aqui está dizendo? Você vive num relacionamento íntimo com os pecadores, com os ímpios, com Samaria e Sodoma.
Você, ao invés de pregar para ele uma palavra para ele se arrepender, para confrontá-lo e para constrangê-lo, para levar a consciência dele à prova, você justifica os pecados deles. Você justifica a prática deles de fazer covardia com os mais necessitados e com os famintos. Não é isso que nós vemos no Rio de Janeiro? Quando o Estado entra nas favelas, mata 20, mata 30, o que você tem? A sociedade fazendo o quê? Aplaudindo os atos do Estado. Porém, e se fosse eu que tivesse lá, um pastor, que fosse executado por um dos assassinos do Estado? Porque eu fui confundido com essa cara fechada, essa cara feia. Eu estaria aplaudindo. Então é isso que a igreja faz. Ela se juntou. Hoje você tem uma relação promíscua entre a religião, porque é uma religião, ali não é a cultura de Deus, porque se fosse a cultura de Deus, nós estaríamos ouvindo esse tipo de pregação aqui, ó, que confronta, que constrange, que leva a nossa consciência à prova, que coloca a nossa consciência à prova. E quando a gente sai da igreja, a gente fica pensando que nós temos que mudar diante da face de Deus, que os nossos atos têm que ser uns atos que glorifiquem e exaltem o nome sagrado de Jesus Cristo. É por meio da pregação que vem o arrependimento. É por meio da verdade, da palavra pregada verdadeiramente com vigor, com poder, com ousadia, no nome santo de Jesus, que a nossa consciência começa a denunciar os nossos pecados. Mas se não tem palavra, o que vai acontecer? 52. Suporta também a tua vergonha. Ó, a igreja também suporta a vergonha deles, pois deste sentença favorável a tuas irmãs. Ou seja, você coaduna com o pecado delas. Ao invés de você pregar e denunciar, ele está zombando e rindo do nome de Deus, que ele precisa mudar a postura dele, senão ele vai para o inferno. Não, você dá sentença favorável. Está junto. Você gosta. Por que você não tem autoridade para pregar para ele se arrepender? Porque tu está junto dele, você é igual a ele. É por isso. Envergonha-te logo também e suporta a tua vergonha, pois justificar-te tuas irmãs. Está aqui, ó. Você entendeu? A nossa igreja não era... O que eu li para você agora em Ezequiel, capítulo 16. Mas eu te convido a ler todo o capítulo de Ezequiel e você vai se assustar. Você vai se assustar, você vai se assustar. Como os israelitas se comportavam diante da face de Deus. Eles eram piores que os ímpios. É a nossa igreja hoje uma igreja apóstata, uma igreja devassa, uma igreja prostituta, uma igreja que está envolvida diretamente com a cultura de Satanás. E eles estão dentro das nossas igrejas destruindo. Querido, todo mundo hoje que gosta de ouvir a verdade não suporta mais essa igreja. A revolta hoje dentro da igreja, ela é uma revolta. A revolta que você vê em mim, a revolta que você vê em mim com esse comportamento apóstata, este comportamento devasso, este comportamento prostituto, está cada vez mais crescendo dentro das nossas igrejas, que ninguém aguenta mais este comportamento diabólico, este comportamento maligno, este fingimento de pessoas nojentas, endemoniadas, comandando igrejas. Agora, a cobrança vai chegar, porque ela não vai se arrepender. Ela não vai se arrepender. Espero que esse conteúdo possa formar com você. Não esquece de se inscrever no canal e nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.